Tiana, e eu convido a Renata Helena Ribeiro Fernandes, assistente social do Hospital Regional, para ir à tribuna. Boa tarde. Eu agradeço, primeiramente pelo convite. E enquanto as falas que me antecederam falaram em números, eu vou falar de pessoas, da Priscila, da Luana, da Beatriz, que acabam internando no Hospital Regional para ganhar um bebê e que vivem situações extremas e que levam, às vezes, a esses números de mortalidade materna. O Hospital Regional, ele atende 340 partos mês, de toda a região da Grande Florianópolis, e a gente se depara cada vez mais, o chefe da enfermagem, o Juruci está aqui, a gente se depara cada vez mais com situações extremas mesmo, situações que a gente tem que intervir para evitar que o bebê, quando vá para casa, ele não passe por uma situação que até venha a óbito, como situações que a gente já acompanhou. Então, quais os nossos grandes problemas atuais, nossos e de toda a sociedade, são as mães adolescentes, a gente vê em termos de pesquisa científica no Brasil, a gravidez na adolescência tem diminuído, mas lá na ponta, no Hospital Regional, a gente vê que é cada vez maior o número de adolescentes que procuram o Hospital Regional para ganhar bebê. Elas estão cada vez mais novas, tendo a primeira gestação, e hoje nós temos uma adolescente de 17 anos no Hospital Regional, na terceira gravidez. Então, a gente tem que realmente intervir para que isso não seja... Eu sempre brinco com elas. Imagina quando tu tiver 35, tu vai ter 2 times de futebol. Eu sempre faço essa brincadeira. Então, qual é a situação da adolescente? Normalmente, essa adolescente, ela vive uma relação que, para a sociedade e para a comunidade onde ela vive, é uma relação normal. Ela tem uma relação de 1 ano com outro adolescente, ou às vezes com um de 18, ou às vezes um de 37, como a gente tem acompanhado no hospital. E é toda uma relação aceita, ela é construída e aceita, e a família acompanha na hora que nasce, algumas situações tem família acompanhando, e a família vê como natural essa gravidez, então tem a idade. Eu tenho uma filha de 14, uma filha de 10, e às vezes eu chego em casa e digo, filha, meu Deus, ela está com 15 anos na segunda gestação. E a gente fica assustada, porque não é da nossa cultura, mas, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais. E situações extremas que a adolescente ela não tem vínculos familiares. Esses vínculos foram destruídos ao longo da vida, e um número cada vez mais crescente de adolescentes que reside com o rapaz de 18 anos e, normalmente, na casa da sogra. E que a sogra vai ajudar a cuidar do bebê no pós, quando for para casa. E a gente, às vezes, por conta desse trabalho com a rede, que São José vai vacinar as crianças e depois acompanha, Palhoça também, normalmente acaba chegando a notícia triste para a gente que ou o bebê foi internado no infantil, ou o bebê, como um que aspirou o leite, porque a mãe não tinha apoio ou alguém para poder orientar ela nesse... Não está nessas estatísticas, porque foi em 2010. A sogra disse, mas eu vou cuidar, pode deixar, eu trabalho, mas eu vou dar toda a orientação. E, infelizmente, a criança faleceu 20 dias em casa. Isso, para a gente, corta o coração. E essas adolescentes, infelizmente,
apesar de a gente achar que tem muita informação, né, chega informação de modo geral nas famílias, eu acho que ainda não está chegando a contento. Né? Eu fico bastante preocupada, porque a gente, quando vai falar com um adolescente, a gente pergunta, tu quisesse engravidar, não quisesse? Ah, não, eu queria engravidar. Pô, mas está na escola, está na 8ª série. Aí tu vai fazendo uma reflexão, não, mas eu queria engravidar. Tá, mas antes de tu engravidar, que método que tu usava? Ah, eu usava a camisinha. Ah, mas então nesse dia não usou, né? Porque o bebê... E essa coisa de tu orientar, de tu informar, a gente faz isso lá no hospital, mas se perde quando a gente vê ela retornar com uma segunda gestação, né? Ganhando o bebê uma segunda vez, assim. A gente fica impotente, né? Porque a nossa área de abrangência acaba sendo o hospital regional e a função é parto, né? É fazer o bebê nascer, vir ao mundo, né? E a adolescência também está cada vez mais relacionada ao parto prematuro, né? Então, cada vez mais adolescente se depara com uma situação de que o bebê nasce com 28 semanas, 32 semanas, uma longa internação de 2 meses, 3 meses, e ela não consegue lidar com isso, e sem reforço, sem família, né, acaba, quando o bebê sai da UTI, a gente fica bastante preocupado. Por outro lado, também tem as duas coisas associadas, que é a gravidez na adolescência mais a droga. Né? Nós já atendemos adolescentes que ganharam o primeiro bebê com 12 anos, não usavam drogas, e numa 3ª gestação já está usando droga, né? A questão de vulnerabilidade social totalmente, né? Situação totalmente precária. E, como a Joyce lembrou, né, que o uso de drogas na nossa realidade, cada dia mais, o hospital regional, a gente acaba sentindo em todas as frentes, não só da maternidade, mas na emergência, ortopedia, clínica geral. Então, cada vez mais pessoas usando crack. E a questão quando essa mãe, né, vem ganhar o bebê no hospital, e a gente já acaba logo tomando conhecimento do uso de drogas, e a gente acaba tendo que ter uma intervenção diferenciada. Né? Infelizmente, a gente gostaria, né, de achar que pode encaminhar o bebê para casa com essa mãe e vai dar tudo certo. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, sempre que tem, cada vez tem mais, né? Às vezes 3, 4 por semana, usuários de drogas que ganham bebê no hospital regional, às vezes até mais. A gente tem que primeiro buscar essa família, né, para ver qual é essa relação com a família, porque normalmente, em algumas situações, são tão extremas que essa mãe já teve gestações anteriores, mas ela não acompanha o bebê, ela não tem o bebê sob a sua guarda, né? Ou está com vizinhos, ou está com padrinho, madrinha, ou com a avó paterna, ou com a avó materna. Algumas situações extremas, realmente, elas se caracterizam dessa forma, mas outras, já sendo mesmo a primeira gestação, a gente ainda tem a dificuldade de saber como é que vai ser acompanhada essa criança quando ela for para casa. Então, realmente, a gente trabalha em rede, em muitas situações, né? Eu sou chamada para atender todas as situações de droga, de adolescentes grávidas. Em muitas situações, a gente acaba pedindo ajuda da rede, né? Entrando em contato com o posto de saúde, né? Pedindo o apoio da enfermeira, pedindo o apoio dos agentes de saúde, para que realmente faça essa busca para não deixar a mãe solta, né? Não deixar o bebê de qualquer jeito.
E outras situações mais extremas, a gente acaba tendo que intervir via judicial, né? A primeira instância é o posto de saúde, é a rede básica. A segunda instância é o conselho tutelar, né, que eu solicito para que eles vão lá, averiguem a situação, veem como é que é toda a condição da família, para poder, né, ver qual é a condição dessa família receber uma criança. E, em terceiro lugar, é a via judicial, né, encaminhar relatório para o juiz. E a gente tem ficado cada dia mais assim, preocupado com o número de relatórios que a gente tem encaminhado para a vara da infância, tanto da Palhoça quanto de São José. Casos bastante extremos e que, realmente, se não tiver uma intervenção judicial, isso realmente tem grandes possibilidades de acabar em morte materna, uma morte infantil. Por quê? Porque algumas situações são tão extremas que o bebê volta, né, naquele período de 30 dias após o nascimento, ele acaba voltando para a nossa UTI neonatal, ou por desnutrição, ou mau cuidado de modo geral. Né? Tem crianças que chegam lá numa situação assim, extrema. Nós tivemos um caso da Palhoça, que a mãe não dava banho porque morava no Pontal e tinha muito vento. Então, ela não dava banho porque o bebê podia, né, ficar resfriado. Então, ele chegou lá em carne viva. Ele era todo vermelhinho, a pele toda, né, em função das dermatites e tudo. Então, eu sempre digo assim que a nossa responsabilidade na maternidade é com o bebê. Né? Claro que com a mãe, com a saúde da mãe, com certeza. Mas com o bebê, principalmente no sentido de que a gente possa intervir em situações que vão causar algum risco para o bebê. Né? A princípio, a gente avalia a situação. Se vai trazer algum risco para o bebê, a gente tem que, né, tomar uma providência imediata. E, infelizmente, essas situações são recorrentes. Assim, né? Nós tivemos uma adolescente da Palhoça que o bebê chegou lá em estado de desnutrição, assim, talvez mais um dia em casa ele teria morrido. E a gente fez relatório para o Conselho Tutelar, fez relatório para o juiz. O bebê foi para adoção, está lindo, maravilhoso, já tem 4 anos hoje. Mas ela, então, ficou grávida de novo. 14 anos, ela ficou grávida de novo. E, para não ganhar na maternidade do regional, que a Renata já conhece ela foi ganhar na Carmela. Dela se viu livre da minha atuação. E, assim, muitas usuárias de drogas têm feito, né, têm procurado ganhar noutra maternidade, né, HU ou Carmela, normalmente, porque, né, a gente já tem todo o antecedente dela e a gente, com certeza, vai intervir. Né? E situações que a gente trabalha em rede, mesmo assim não dá certo, né? Situações que a gente pede ajuda do Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, adolescente, 15 anos, marido, são de uma comunidade indígena de curitibanos, e ela é adolescente, ela se nega a dar de mamar para o bebê, enquanto o bebê está na UTI neonatal, já estava em condições. E a gente foi investigar, o marido trabalhava no HU, das 6 da manhã às 11 da noite, e ela não dava de mamar, não queria ver o bebê, não queria estar perto do bebê. E a gente chamou o Conselho Tutelar, eles disseram que não era caso, que podia apresentar risco. Eu disse, pô, mas esse bebê vai para casa e quem vai ajudar a cuidar? Né? Não tinha ninguém, nenhum adulto para cuidar. E o conselho realmente não quis atender e a gente encaminhou para o juiz disse, chama esse pai, vamos ver se ele é interessado. E o pai era interessado, né? Mas não estava em casa. E foi liberado e depois, umas 2 semanas, 3 semanas depois, o posto me ligou que estava desesperado, que ela não dava de mamar mesmo, nem mamar, nem dedeira, nem nada. Né? E a criança estava lá minguando por conta, né? E nessa situação, realmente, a gente fica muito pesarosa, né? Porque é uma vida, né? Como disse a doutora, a gente fica muito, assim, porque a gente tem aquela proximidade com a paciente, né? A gente conhece tanto a questão de vulnerabilidade social, se usa droga, se não usa, a gente tem, né, acaba estabelecendo um vínculo, e quando a gente toma conhecimento de uma situação
posterior assim do bebê ou da própria mãe, a gente realmente fica muito frustrada, né? Mas a gente procura, mesmo assim, intervir. Eu não sei por que não está correndo o reloginho para mim, eu fiquei bem contente. Já passou, né? Já passou. Então, e também aquelas situações de mães que não são nem usuárias de drogas e nem adolescentes, mas que já tem histórias de negligência, né, com os filhos. Também a gente fica antenada, porque sempre tem uma vizinha bem querida, né, que liga: ô, dona assistente social, olha, a fulana vai ganhar bebê aí, os filhos dela na rua o dia inteiro. A senhora toma uma providência com relação a esse pequenininho, né, que vai vir ao mundo, né? Então, a gente também procura, né, intervir, buscando o apoio dos postos de saúde quando é possível, ou, se não, né, Conselho Tutelar e Fórum, infelizmente. Eu agradeço, né, se tiver alguma pergunta depois. Obrigada, Renata. Eu gostaria de lembrar aos debatedores que nós vamos reduzir um pouco o tempo. Nós vamos reduzir para 5 minutos, em virtude do tempo, né, e do número de palestrantes ainda. Bom, eu chamo a doutora Deise de Carvalho Dias para ir à tribuna e fazer a exposição sobre mortalidade materna. Boa tarde a todos, a todas, aos telespectadores da TV Câmara. Meu nome é Deise, sou ginecologista, trabalho na rede pública de São José, fazendo ginecologia, mas já fiz obstetrícia também em outras épocas da minha vida. E atualmente eu faço parte também do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil. Agradeço o convite, a confiança. E, a princípio, assim, eu não tinha me preparado para falar, mas achei que eu deveria usar esse momento para sensibilizar um pouco a respeito da morte materna. Não poderia deixar passar essa oportunidade. Vai ser só uma introdução, e ainda bem que a gente só tem 5 minutos. E, frente a tudo que já foi falado aqui, a gente vê como realmente o município, os municípios, né, e o Estado está sensibilizado para a questão, e a gente sabe que é necessário mesmo isso, caso contrário não vai se modificar nada. Né? Poderia ficar só no papel, só na boa vontade, e a gente, como profissional, também sofre quando vê que não há resultados com todas essas ações. Então, quero parabenizar a iniciativa do comitê também e de todas as pessoas que estão aqui, que deixaram seus trabalhos, seus municípios e vieram e que fazem parte da reunião, que todos os meses estão ali participando da reunião do comitê. Então, para falar um pouco, para introduzir o assunto mortalidade materna e para dar vontade da gente falar um pouco mais nas próximas reuniões e apresentação de dados, como a Joyce já falou, a gente está começando a investigar os óbitos maternos aqui na regional, né? Bem, o que é, então, vamos conceituar a mortalidade materna. A mortalidade materna é a morte de uma gestante durante a gestação ou no puerpério até 42 dias depois do parto. E mortalidade materna tardia é de 42 dias até 1 ano. A razão de mortalidade materna, o coeficiente de mortalidade materna, que é um cálculo que se faz para cada 100 mil nascidos vivos, é um dos indicadores do índice de desenvolvimento humano. E a gente sabe que os países subdesenvolvidos têm um alto índice de mortalidade materna, enquanto que os países desenvolvidos estão bem melhor nessa questão. Então, na verdade, é um sério problema de saúde pública e até de respeito com a vida das mulheres. Porque também se sabe, por dados da Organização Mundial de Saúde, através dos comitês e tudo mais, que a grande maioria desses óbitos são evitáveis, são por causas evitáveis, né? Chega a se falar até de 90%, 95% das causas de ser evitado. Bem, então já falei do que é mortalidade materna. As causas podem ser, então, obstétricas e não obstétricas. As não obstétricas não entram no cálculo da razão da mortalidade materna. As não obstétricas seriam uma gestante, ou puérpera até 42 dias, que morreu por outras causas, acidente, suicídio, homicídio, enfim. É só uma curiosidade, que eu estava dando uma olhada a respeito desse assunto, e o suicídio, que não entra como causa de mortalidade materna, tem muitas que se suicidam, não aqui no nosso estado somente, mas no Brasil, enfim, justamente porque estavam grávidas, né? Que é a nossa questão social.
mulheres abandonadas, sem condições, enfim. Também acabam se suicidando por estarem grávidas, mas isso não entra no cálculo de mortalidade materna. Então, na verdade, quando se fala nesse coeficiente, que é um indicador importante, ele sempre é um número aquém do real. Não só pelo subregistro e subinformação, que a doutora Tatiana já falou, né? A subinformação seria o preenchimento inadequado dos atestados de óbito, que é um instrumento super importante para a gente analisar os dados do nosso município, estado, país, e, a partir daí, tomar algumas ações, né? Planejar o gerenciamento e ações em relação à saúde, mas o subregistro também, que é não fazer o atestado de óbito. Aqui no nosso estado, acho que isso não é um problema muito sério, mas em outras regiões do país existem muitos cemitérios clandestinos, então não é nem feito o atestado de óbito, o registro do óbito. Então, quando a gente fala que no país tem 66 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos, a gente sabe que é mais, por tudo isso que eu já falei, né? E seria aceitável, até, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 20 mortes maternas para cada 100 mil habitantes. Então, 2/3 desses óbitos, eles são evitáveis, são causas obstétricas diretas. Mulheres em países desenvolvidos morrem por mulheres. Existe morte materna em país desenvolvido, ou em um estado desenvolvido, ou um município economicamente desenvolvido? Existe também. Tem dados de 2005, por exemplo, que foram 526 mil mulheres no mundo que morreram. 15% era de país desenvolvido. Todo o resto era de país subdesenvolvido. Então, assim, só falar a respeito dessa diferença, né, entre esse desenvolvimento econômico e o acesso à saúde e a qualidade desses serviços de saúde, eu acho que já é importante estar falando aqui para a gente pensar, né, a respeito de como a gente pode agir para que esses índices baixem, para que essas mulheres não morram. Então, assim, a gente ouviu a Ellen falando, né? Existe já um caminho, uma luz, estratégias? Claro que sim. Esses dias eu ouvi na televisão que em 2011 baixou 21% o índice, essa razão de mortalidade materna aqui no país, já como uma consequência do Milênio 2000, que foi um encontro, Pacto do Milênio, né, que foram alguns representantes do mundo inteiro, presidentes da República, enfim, que se reuniram e fizeram esse pacto para melhorar o desenvolvimento nos países. E um dos objetivos era esse, reduzir a mortalidade materna até 2015 em 50%. Em 2011, 21% no nosso país já caiu. É bastante até que mas não é suficiente, a gente quer mais, né? Bem, das causas, então, obstétricas diretas e indiretas, só para a gente ter uma ideia, né? Eu sei que vocês trabalham com isso, continuam trabalhando com isso, mas, assim, as obstétricas diretas são aquelas ligadas à gestação, parto e puerpério. As indiretas são aquelas que a paciente já tinha alguma patologia e que foi agravado pela gestação. Das 5 causas de mortalidade materna, nós temos as mais frequentes: hemorragia, infecção, aborto, doenças cardiovasculares e a outra... Infecção já falei, né? Doenças hipertensivas da gestação, né? Pois bem, dessas, 4 são obstétricas diretas. Uma é indireta, ou seja, 2/3 das mortes são evitáveis e são por causas obstétricas diretas. O que significa isso? Qualificação do quê? Do pré-natal e da assistência ao parto e do puerpério. Essa qualificação do pré-natal não pode se traduzir apenas em números de consulta. Porque começou assim, tem que ter 4 consultas de pré-natal no mínimo, depois passou para 6 consultas de pré-natal, não adianta só. A gente viu as discussões dos casos esses dias, né? Todo mundo vendo o que ia acontecer com o bebê, por exemplo, daí já está falando de mortalidade infantil, mas não tinha muito o que fazer. Por quê? Por falta de referência, né? Para onde encaminhar? Falta de contrarreferência, por falta de muita coisa ainda. Então, detectar essas causas no pré-natal e ter uma solução, não só detectar, depende de várias coisas, inclusive, não só do desenvolvimento econômico, mas da vontade política. Por quê? Porque
Se a gente, eu não tenho nenhum slide aqui, mas se a gente for olhar o mapa mundi e ver o coeficiente de mortalidade materna, a razão de mortalidade materna no mundo, tem uma faixa de alto índice de mortalidade materna que é nos países subdesenvolvidos. Muito bem. Se a gente olhar as Américas, Canadá e Estados Unidos têm 11 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos, enquanto que nós aqui temos 66, Peru e Bolívia 200, Honduras é 300 e tantos, ou 600 e pouco, eu sei que é altíssimo. Mas 2 países com economia fraca, como Cuba e Costa Rica, têm baixos índices de mortalidade materna. E são países com economia fraca. Então, o que significa isso? Que mesmo com certa dificuldade econômica, tendo um olhar atento à saúde, investimento de recursos nessa área, também se consegue baixar o índice de mortalidade materna. Então, assim, a gente vê as estratégias do governo federal, do Estado, mas a gente pede também a atenção dos municípios, né? Que se não vem recurso federal ou recurso estadual, que o município também tem condições de olhar com atenção para isso. Foi falado aqui a respeito de gestantes drogaditas, que eu, como já falei, não estou mais fazendo obstetrícia, mas eu vejo o pessoal que continua nos hospitais falando que isso é um problema crescente. E se essa gestante for acompanhada, e for tratada, e for internada, né, vai ser muito melhor para ela, para a família, para o bebê, para o município, para o Estado, para a nação. Porque vai se economizar, inclusive, recursos financeiros, né, se fizermos a prevenção dessas complicações resultantes de um péssimo pré-natal. Bom, já falei, então, das causas, né, que são evitáveis, que é um desafio para a saúde pública, que já existe esse esforço. E eu acho que, na verdade, o recado que eu queria passar era esse, que a gente fique pensando a respeito do assunto para debater melhor no próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada, Deise. Eu convido à tribuna a senhora Sara Ruiz, superintendente regional da Benfam. Bom, uma boa tarde a todas e a todos. E eu quero iniciar parabenizando e agradecendo todo o empenho, né, da Secretaria Municipal de Saúde, através da área da mulher, com a Joyce, da Secretaria de Estado, através, né, da 18ª, da Maria Fraga, que tem feito um trabalho exemplar neste comitê. Então, não queria deixar de registrar também, né, todos os que estão aqui, todos os meses nas reuniões, mas todos vocês contribuem, né, muito, e neste momento estão à frente, né, essas pessoas que estão com uma dedicação e um empenho que são assim exemplares, e eu gostaria de deixar esse registro, esse agradecimento. Também os profissionais, né, de saúde, em especial dos 22 municípios, a Câmara, através, né, do vereador Moacir, e a TV Câmara, que tem sido apoiados alguns projetos, né, com a Benfam também. Então, agradecer a abertura desse espaço, que tem sido fundamental para a gente poder dar visibilidade para toda essa discussão. A história da Benfam começa com essa preocupação muito parecida com essa discussão que nós estamos fazendo hoje. A Benfam existe há 46 anos e ela iniciou numa jornada de médicos, ginecos, obstetras no Rio de Janeiro, lá há 46 anos, preocupado com os altos índices de mortalidade materna. E, infelizmente, né, a gente continua com esse desafio, nessa luta, mas nós temos essa trajetória, então, muito próxima, né, com essa situação, e nós estamos envolvidos, né, em diversas áreas. A gente teve que ampliar a questão da atuação, então, dessa instituição, da sociedade, né, civil, que tem a finalidade, né, de apoiar o desempenho, o fortalecimento das políticas públicas. Principalmente aqui em São José, nós temos o escritório regional dos 3 estados do Sul, nós temos o trabalho com o Centro de Jovens, onde nós procuramos identificar e preparar jovens multiplicadores para atuarem nas questões de direitos sexuais, direitos reprodutivos, para a prevenção, então, da gravidez na adolescência, para fortalecer
todas as dificuldades que são tão importantes neste momento da adolescência. Nós temos, então, esse trabalho que eles atuam nas escolas como os jovens multiplicadores com outros jovens. Esse trabalho tem sido muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador. Como as colegas que já colocaram anteriormente, a gente ainda tem muito a fazer. Porque mesmo com ações ainda pontuais, mas a gente vê que ainda temos muitas gravidezes indesejadas, não planejadas, e 1 em cada 5 mulheres até 18 anos ficam grávidas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos essa preocupação de trabalhar principalmente na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, na maternidade e paternidade desejada, planejada e responsável, para que a gente possa evitar abortos inseguros que vão incidir na mortalidade materna, para que a gente possa evitar um pré-natal que não tenha o seu início precoce, que a adolescente ela possa iniciar o quanto antes o pré-natal. Então, que a qualidade dos serviços e o acesso aos serviços, principalmente as meninas, as adolescentes e as mulheres, sejam ampliados, fortalecidos, para que a gente possa evitar essas situações, como já foram relatadas, e que a gente possa melhorar os nossos indicadores. Não só porque nós, economicamente, estamos crescendo, mas nós temos que crescer também no desenvolvimento, na proteção das pessoas, atuar com as vulnerabilidades. E esse é o nosso grande desafio. Então, eu espero que a gente continue somando, continue fazendo essa atuação em conjunto. Fazemos parte dessa rede, e estamos imbuídos de fortalecer a atuação do comitê. Muito obrigada. Obrigada, Sara. E nós convidamos a senhora Albertina Brasil para ir à tribuna, da 18ª Gerência Regional de Saúde. Boa tarde a todas e a todos. Bom, nesses 5 minutos eu vou ter que diminuir bastante a minha apresentação, né, Joyce? Pode passar o primeiro. Bem, eu vou falar um pouquinho só da portaria 1399, do dia 20, que foi publicada no dia 15 de dezembro, só para deixar claro e mostrar que a investigação fica responsável pelo município de residência. Pode passar, eu vou ter que estar diminuindo, porque o tempo eu tenho outras coisas mais importantes para estar passando para vocês. E também a portaria número 1119, ela estabelece que os óbitos maternos, os óbitos de mulheres de idade fértil, independente da causa declarada, são considerados de investigação. Como a Joyce já falou antes, ela deu assim um apanhado sobre a mortalidade materna. A gente fez um apanhado também do dia de 2007 a 2011, onde a gente teve 18 óbitos maternos. E continua, está muito pequeno ali. Nossa, ficou tão pequenininho. Esses são os municípios onde ocorreram o óbito materno. E o Ministério da Saúde, ele preconiza, ele estabeleceu um fluxo de declaração de óbito. Eu não acredito que eu segui isso.
Tem um buraco aqui. Ah, tá. Foi liberado, então. Desculpem, gente, tá? Isso aqui foi assim, ó, já quase outra pessoa caiu, eu que não posso deixar passando em branco, né? Também tinha que cair. Tá? Então, assim, ó, me deram mais um tempinho, eu já fiquei mais tranquila. Então, vamos voltar. Então, referente a esse fluxo de declaração de óbito, o Ministério preconiza que os óbitos devem ter tem dois tipos de situações. Os óbitos ocorridos em hospitais, SVO, IML, que a terceira é preenchido 3 vias, sendo que a terceira via fica preenchida e fica arquivada no prontuário, a primeira e a segunda via vai para a família entrega essa primeira via, a segunda via ao cartório de registro civil, a segunda via, que é a via amarela, o cartório fica retido, e a primeira via, a Secretaria da Saúde do município recolhe mensalmente, quinzenalmente, como foi a critério deles. E no caso de óbitos domiciliares, o registro civil, a família vai até o cartório com 2 declarantes, e o cartório de registro civil ele preenche as 3 vias de declaração, sendo que ele retém a segunda via, amarela, e a primeira e a segunda ele entrega para a Secretaria da Saúde. Só que o Ministério da Saúde ele lembra que esse fluxo ele não é correto, porque tem várias pessoas que não vão fazer o registro no cartório. Então, a gente entende, aí existe um subregistro. Então, ele está orientando que os municípios que têm hospital peguem a primeira via no hospital e não no cartório. Essa portaria eu já falei ainda há pouquinho, pode passar. Pode passar isso também. Então, o importante aqui é falar o papel da vigilância, da gerência de saúde, a 18ª. O que é que nós fizemos? Então, a responsabilidade, a gerência de saúde é responsável por toda a digitação dos óbitos ocorridos nos 20 municípios. Porque os 2 municípios, São José e Florianópolis, eles já fazem a digitação. E todos os óbitos, independente se for óbito geral, fetal, materno, infantil, são digitados na gerência de saúde e encaminhados depois para o município de residência para fazerem a investigação. E essa investigação retorna para fazer a conclusão, para digitar a ficha síntese no sistema. Aí a gente trouxe aqui um pouquinho do que a gente está achando de bom e de ruim nessa situação no momento. Os pontos positivos, a gente verifica que é o interesse da equipe de vigilância epidemiológica em realizar a investigação do prazo estabelecido. E também a responsabilidade das informações obtidas, que os municípios se preocupam, vão no prontuário uma vez, retornam ao hospital, fazem as investigações, né, para deixar uma ficha bem completa. Já os pontos negativos é a demora da finalização da investigação de alguns municípios, né? O preenchimento precário das informações e atraso no envio das investigações. Como eu falei anteriores, eu parabenizei os municípios, que alguns eles fazem a investigação muito correta, muito completa, e a gente não tem que estar devolvendo para o município de residência. E tem outros municípios que ainda, pela defasagem de funcionários, eles ainda acabam fazendo assim, meia boca, a investigação. E daí devido à falta de recursos humanos. E um outro ponto negativo que a gente acha principal é a centralização do sistema de informação de mortalidade na gerência de saúde. Pois isso gera um atraso nas investigações, já que os municípios dependem do recebimento da declaração de óbito para iniciar a investigação. Então, isso a gente está... Como agora a mortalidade passou para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, nós já estamos negociando a descentralização desse serviço, que a gente espera que, para até final do ano, a gente consiga estar resolvendo isso.
Porque a gente entende que o município de residência hoje, ele já faz a codificação dos óbitos, ele encaminha para a gente tem verificado poucos erros na codificação, então os municípios têm condições de estar fazendo a digitação no sistema. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Beth, pela apresentação. Nós abrimos para a plenária. Se alguém quiser fazer algum questionamento ou fazer alguma colocação, está à vontade. Fique à vontade. Nada? Então, pode falar. Então, eu falei demais, o tempo ali até passou, deu 3 voltas, né? Então, mas só para lembrar, assim, que essa usuária de droga, ela não faz pré-natal, né? Então, ela já está colocando em risco esse bebê e a saúde dela, porque ela não tem feito o acompanhamento pré-natal. E a adolescente, cada vez mais, também não tem feito o acompanhamento pré-natal. Então, realmente, essa situação está bem complicada. Bom, nós damos por encerrada a reunião. Agradecemos a presença de todos aqui e destacando a participação da Câmara de Vereadores de São José, que está apoiando e dando publicidade através da TV Câmara. Nós convidamos a todos para a próxima reunião do comitê, que será realizada no dia 3 de julho, às 14 horas, na Secretaria de Saúde de São José. E convidamos a todos também para um cafezinho que vai ser servido agora. Muito obrigada.